A área da juventude aqui está sem luz, que queimou a luz ou não acenderam? Acende aí para nós, por favor, Léo. Pronto. Foi, já acendeu, Léo. Obrigado. 1 Pedro, capítulo 1, verso 21 ao 23. Irmãos, hoje vocês falam em reborn, né? Bebê reborn. Eu não vou pregar sobre isso, não. Fica calma. Eu vi um pastor revoltado chutando o bonequinho, não tem nada a ver. Tanta criança precisando de uma boneca. Mas eu olhando para essa situação toda, eu vi que tem crente reborn. De verdade. A ideia do reborn é alguém reinventado, né? Alguém modificado, alguém melhorado. É alguém que é uma boneca, né? Vamos falar do negócio, uma boneca que eles trazem um realismo para ela, uma maquiagem, uma roupagem, um estereótipo de alguém que é real e vivo, que não é real e vivo, certo? E tem crente que é assim, ele é reborn, ele tem a aparência, o estereótipo de crente, de que tem vida, de que parece com Jesus, mas no fundo é só aparência. E Pedro, ele escreve uma carta falando da obra de Jesus, falando daquilo que Cristo inaugura com o seu sangue e o Espírito de Deus opera, e então recai sobre nós um propósito e um processo de vida em Deus, que não é de ser reborn, mas born again, né? Gastando meu inglês hoje aqui. Vou parar para não acabar o recurso. Mas o que a palavra diz é que nós somos regenerados e não adaptados. Não sofremos uma melhoradinha, não foi algo externo, foi algo de dentro para fora. O que a palavra diz é que nós somos regenerados e recebemos uma semente nova. Tudo que Deus faz, Ele gera a capacidade de se reproduzir através de uma semente. A semente é o pleno potencial, é o propósito daquele que gera, sendo multiplicado adiante. Deus nos chamou a uma nova vida, nos regenerou. Não é a aparência, volto a falar, mas de dentro para fora uma nova pessoa foi plantada em mim e você, se você crê em Cristo Jesus. Se Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Se você crê que Ele de fato morreu na cruz pelos seus pecados, e por causa disso você recebe então vida eterna. Você é justificado dos seus pecados imediatamente, toda a dívida contra você, ela é quitada. É o que Jesus fez na cruz. E não só isso, a Bíblia diz que nós somos então nova criatura. E essa nova criatura então ela tem a capacidade de manifestar uma natureza nova. Porque lá Jeremias diz que o coração do homem é enganoso. E não dá para confiar no coração que vem de uma natureza corruptível, corrupta, misturada, que perdeu a sua essência, que é a consequência do pecado de Adão, e todos os que foram gerados a partir de Adão, eles têm essa natureza pecaminosa, corruptível, que no fundo, para resumir, o que é a natureza adâmica? Ela é egoísta, ela é orgulhosa e ela é presunçosa. Para resumir, é o homem andando pensando só em si mesmo. Isso não é amor, porque o amor não busca os próprios interesses. O amor não se ensoberbece, o amor ele não se enche de vanglória, o amor ele está para o outro. O que Jesus fez foi nos fazer nascer de novo a partir da sua obra da cruz. Ele pagou o pecado de todo mundo. Ele quitou a dívida de todo mundo, mas não só isso. Ele apontou um caminho para mim e para você. O discurso que Jesus sempre trouxe foi: eu e o Pai somos um. A minha comida e bebida é fazer a vontade daquele que me enviou, que é o Pai. A história da Bíblia se resume em um pai que faz um filho, gera um filho pelo seu espírito, e uma mulher para que ele seja então
um modelo de filho. Mas Jesus não é o modelo de filho que conclui a obra em Cristo quanto filho. Jesus é o modelo de filho que assume o lugar de toda a glória. Eu não sei se você já percebeu isso, mas quando Jesus morre na cruz, ressuscita e vai ao céu, a Bíblia, Efésios, por exemplo, Paulo diz que ao nome de Cristo foi dado toda a autoridade, todo o domínio. A Bíblia, antes de Jesus ser crucificado, ela diz que Jesus recebeu todo o poder e a autoridade. Ele estava plenamente cheio da glória de Deus ali, apesar de estar no corpo. E mesmo assim, ele não optou por matar todos aqueles homens que se levantaram contra ele, a começar do Judas que veio para trair. Mas Jesus, ele se coloca no lugar de um homem fraco, tendo total capacidade. Ele não procura se justificar, mas ele vai e assume a responsabilidade de pagar o preço, por amor a todos. Entenda isso, o Pai amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para ser responsável pelo pecado, ou para ser responsável por amar o mundo inteiro. O Pai amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para revelar o amor do Pai, sendo totalmente responsável, sendo totalmente obediente, obedecendo até a morte de cruz, como a palavra diz. E chegando nesse lugar, Jesus assume o lugar no trono ao lado de Deus. Só que o Pai vai e diz que toda a glória agora pertence a Cristo. O Pai vai e diz que a Cristo foi dada toda a autoridade e domínio. Ou seja, Jesus deixou de ser o Filho que veio e pagou o preço na cruz e revelou a obediência. Agora ele assume o lugar de Pai. Amém? Não é heresia não, irmão, fica comigo. A Bíblia aponta tudo isso. Eu estou tentando trazer essa clareza para vocês. Porque o que Jesus fez na cruz é parte de um processo para pagar um preço para resolver os nossos problemas. Porque nós temos a natureza de que quando tem um problema, o que você faz? Quando nós temos um problema em casa, o que a gente faz? Não, mas você fez isso. Não, mas você fez isso antes. Não, mas você fez isso. Isso está ali desde lá do Éden, quando Adão e Eva são pegos na desobediência e Deus fala: Adão, o que você fez? Aonde você está, melhor dizendo? Ele fala: ó, a mulher que o Senhor me deu, ainda botou na conta de Deus aí. E a mulher que tinha a mesma natureza fala o quê? Mas foi a serpente. A nossa tendência natural é nunca assumir a responsabilidade. A nossa tendência natural é nunca pagar o preço. A minha natureza, ela nunca vai assumir culpa, ela sempre vai transferir responsabilidade. Amém até aqui, igreja? Estão comigo? Então o Pai que envia o Filho, que revela o amor, que revela o coração do Pai, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: ninguém vem ao Pai. Ele não diz ninguém vai, ninguém vem aonde eu estou, no lugar do Pai. Ele já era glorificado pelo Pai, ele já tinha cumprido o seu propósito. E aí Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é o caminho para que nós venhamos chegar ao lugar de Pai. Não só aonde o Pai está, na perspectiva eterna, celestial, numa nova Jerusalém, mas na perspectiva de maturidade. E por isso a Bíblia, Paulo diz em Efésios capítulo 5, que os ministérios, o profeta, o apóstolo, o mestre, o evangelista, o pastor, eles estão para trabalhar para que todo cristão saia do lugar de imaturidade, sendo levado de um lado para o outro, que não anda no caminho, na verdade, na vida, mas que está, ora eu sou de Deus, ora eu não sou de Deus. O cristão que está oscilando na capacidade de amar, porque a conclusão do texto de Efésios vai dizer lá que todos nós fazemos parte de um só corpo, e cada parte ajustada e cumprindo o seu papel em amor,
traz edificação para todo o corpo. Há um objetivo em Deus para a minha vida e para a sua vida, que é de que nós venhamos nos tornar como o Pai, não só como filho, não só obedientes, mas nos tornarmos a semelhança do Pai. Essa é a razão do Evangelho, essa é a razão do cristianismo, é o sentido de ser igreja, nos tornarmos como Ele é. Só que para isso, irmãos, eu preciso entender que dentro de mim há uma natureza que, quando fala de pagar a conta, foge e transfere, pendura na conta do outro. Mas é sobre isso que a palavra, em resumo, vai nos instruir nessa noite. 1 Pedro, capítulo 1, verso 21, diz assim: por meio dele, por meio de Cristo Jesus, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Amém? O que Pedro diz, e ele diz para a igreja que Jesus, por meio de Jesus, nós acessamos o Pai, nós cremos no Pai, e em nenhum momento ele vai dizer que a fé é para você alcançar algum favor do Pai, mas ele diz que é para crer no Pai. É não só crer que Ele existe, como em Hebreus está escrito, não só crer que Ele existe, mas que é galardoador daqueles que o buscam. Mas eu preciso entender que Jesus veio abrir os meus olhos para conhecer o Pai, e conhecendo o Pai, Ele diz: de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. A sua fé e a esperança devem estar em Deus Pai. Em alguém que se move e Ele é amor. Ele não ama de vez em quando, Ele é amor. Ele é fiel em todo o tempo, Ele é potente, Ele é capaz de fazer tudo. Só que Ele diz: vocês precisam crer em mim. E Pedro está dizendo que eu preciso crer nele, porque agora que eu estou em Cristo, agora que eu recebi o sangue derramado na cruz sobre a minha vida, pagando o preço dos meus pecados, e a minha fé e esperança estão no Pai. No verso 22 ele diz: vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade. Jesus, lá no momento de lava-pés, ele diz para Pedro: vocês já estão limpos pela palavra. O que nesse mundo me faz ser santo não é uma autoflagelação, não é só viver em jejum, mas eu preciso entender que no exercício de uma consciência, de um entendimento do que é a palavra de Deus e de quem é Deus, eu começo a transformar essa natureza. Porque a santificação ou a purificação que o texto diz não tem a ver com agora vocês receberam Jesus, o pecado de vocês foi perdoado e agora vocês estão perfeitos. Não é purificação, santidade no sentido de perfeição, mas é purificação no sentido de um início de um processo, onde a minha mente, que estava totalmente dominada pelo pecado, quando eu encontro Cristo Jesus, agora eu começo a vislumbrar, como ele diz, ou a ter uma visão de vida diferente, baseado em quem Ele é. Eu começo a ter uma vida transformada por causa desse conhecimento do que a palavra de Deus aponta, de um estilo de vida novo. Eu posso ser um crente reborn, botar uma roupa de crente, ter aparência de crente, frequentar uma igreja domingo, posso fazer curso de mulheres de velho, eu posso fazer tudo, mas ainda assim não tenho entendido que há um objetivo pelo qual eu vivo, que é me tornar maduro e apto para ser um pai como Ele é.
Porque, irmãos, não sei se isso acontece na sua casa, mas por vezes eu já me vi corrigindo os meus filhos, não por causa do erro deles, mas por causa da minha vergonha, por causa da afronta deles, ou melhor, por causa do meu sentimento de ira despertado. Ou seja, eu estava reagindo a algo meu e não a corrigir uma falha deles. Isso é comum dentro da nossa natureza e é comum dentro da vida de uma família de um pai. Estou certo ou estou errado? Porque às vezes sou só eu. Estou certo, irmão? Fala comigo. Certo? Vocês estão longe, parece. Inclusive, a gente inicia agora um curso de Educando Filhos à Maneira de Deus. São só 12 casais nesse primeiro momento. Nós não lançamos a inscrição porque a apostila ficou retida por conta da greve dos Correios, mas chegando imediatamente a gente lança nos grupos aí. Nós educamos os filhos e muitas vezes corrigimos os filhos baseado em ressentimento, em ofensas que eles não tinham nem a pretensão de despertar, mas nós nos iramos porque fez algo que são questões aí de outro momento, mas que estão lá na nossa alma e desperta a raiva e a gente nem sabe porquê, mas vai para cima e corrige os pequenos. Mas o Pai, Ele não reage às nossas falhas, porque se Ele reagisse às nossas falhas, nós estaríamos todos destruídos. Mas pelo contrário, Ele é misericordioso, porque Ele ama, e quem ama tem paciência. E não só paciência, mas tem esperança. O fruto do Espírito de Gálatas 5, que nós conhecemos bem, é o Espírito de Deus depositando em mim e você essa semente incorruptível. A verdadeira semente de Deus me faz andar em amor, em fé, em esperança, domínio próprio, mansidão e todas essas coisas. Se a minha consciência é de, não, eu preciso ser como Ele é. E volta e meia nós somos provados a agir como Jesus, ou a agir no impulso da nossa natureza, se vingar, a sair de nós mesmos, ou ir para dentro de nós mesmos nessa semente corruptível que é a que nós herdamos de Adão. Amém até aqui? O que o texto aponta é que nós estamos então diante de um propósito eterno de ser como Ele é, de iniciar um processo de santificação que é a obra do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida. O Espírito de Deus vai muito mais do que um dom, uma capacidade de profetizar, de pregar, de ministrar. Isso é uma parte, mas o fundamento principal, onde ele diz, Paulo diz em Coríntios, se eu não tiver amor, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, não adianta. A motivação está errada. O que me motiva a ser não é o amor, não serve. Se eu não estou servindo em qualquer que seja o ministério e não for por amor ao Senhor, não serve. Quando Jesus diz para Pedro, Pedro, você me ama? Por 3 vezes Jesus diz, então cuida das minhas ovelhas, me serve. Porque se não for por amor ao Senhor, irmãos, nós vamos entrar na ideia do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da presunção e vamos começar a nos achar, a nos inflar, a nos tornarmos alguém que não precisa de Deus. E essa vaidade é o que a mitologia grega prega, quando o Zeus, que é o deusão deles, teve lá vários filhos, que cada um tinha uma coisa, mas nenhum era completo igual a eles, porque o próprio Zeus, o próprio Deus da mitologia é egoísta, é egocêntrico. É mitologia, não é história, viu? Para você que acredita, não existe Zeus, Apolo, Artemis, Hermes e esse monte de trem, né? Mas o nosso Deus, o Deus Pai, o Deus de amor, Ele envia o seu Filho para revelar ou para gerar um caminho para mim e para você, para acessarmos o lugar que Ele está. A obra de Deus não consta de nos livrar do inferno, porque isso é quem vive no medo. Quem vive no medo está sempre com medo de ir para o inferno, mas quem vive no amor está sempre aspirando a estar mais perto de Deus. Está em busca de conhecer cada vez mais, de se tornar como Ele é.
O meu evangelho precisa ser convertido a partir dos princípios que a palavra de Deus aponta, onde o que Deus está fazendo é restaurar a sua imagem em mim. E a sua imagem não é alguém que revela orgulho, vaidade, soberba, presunção, egoísmo, cobiça, o fruto da carne, que Gálatas 5 também aponta. Mas a imagem de Deus revela então uma natureza que é totalmente diferente do que o mundo busca. Porque o mundo que o homem criou, o mundo que tem esses sistemas e estruturas, ele no fundo, está dizendo: seja o melhor da sua faculdade. Não para você revelar a Deus, mas para você ser o melhor. Você ser o da frente. Mexer com a turma. Ganha competição de jiu-jitsu, para quê? Para você ser o cara que foi campeão estadual de jiu-jitsu. Mas quando o meu objetivo, e quando eu entendo de fato, os meus óculos me levam a enxergar que o plano de Deus é se revelar ou me levar a ser como Ele é, eu abandono essas ideias egoístas e vaidosas e começo então a buscar a visão que Deus tem para mim. Aonde riquezas, bens e seja o que for, a minha saúde, os meus estudos, todas as minhas capacidades, tudo isso vai para servir a um propósito. A gente costuma falar dos heróis da fé, os homens que marcaram o mundo. Hebreus 11 cita os heróis da Bíblia que viveram pela fé. Mas tem vários livros que falam dos heróis da fé da era pós-protestantismo. E o que esses homens fizeram, irmãos, além de deixar estudos, foram obras sociais. A gente fala muito e cita muito João Calvino e tal, mas foi um homem que trouxe estrutura de uma visão sanitária para a Suíça. Quando você olha John Wesley e esses homens que a gente cita como teólogos, fundadores de igrejas históricas, esses homens acolheram órfãos, viúvas, eles deram comida para quem tinha necessidade, eles olharam para as causas do mundo. Para quê? Para revelar o amor, porque o Evangelho de Cristo não tem a ver com eu me tornar um grande pastor, mas eu me tornar grande em amor como Ele é, e a amar como Ele ama. Se para isso for necessário eu ser pastor, amém, mas o objetivo de Deus é que eu ame, e que eu corresponda ao próximo em amor. Amém até aqui? O crente reborn, ele precisa se purificar, ele precisa se desfazer. É onde Paulo diz: é necessário se despir do velho homem e se revestir do novo homem. É tirar essa aparência para assumir uma essência. Porque a obra do Espírito, irmãos, não é externa, ela é de dentro para fora. A obra do Espírito, assim como, não sei se você já teve acesso a alguém endemoniado de fato, mas eu já olhei nos olhos de várias pessoas endemoniadas e várias vezes o que você vê é uma escuridão, é uma treva, é algo sombrio, é algo tenebroso, é morte. Agora, quando aquela pessoa é liberta, e naquele momento que ela é liberta, que ela busca Jesus, que ela entrega a vida a Jesus, é impressionante. Porque aquele olhar de morte, ele começa a liberar um brilho, que não é um brilho natural, mas é de fato a vida de Deus, que vem para justificar, arrancar aquela pessoa daquele estado de lamaçal de pecado, colocar ela no lugar de nova vida, para exercer agora uma nova natureza, que é caminhar com Jesus, quer andar pelo Espírito, quer então desenvolver esse coração de alguém que é capaz de amar. Irmãos, nós não somos capazes de amar. Se você está namorando, você está enganando e sendo enganado. Está amarrado? Não amarra não. Porque tem um monte de casado rindo, mas você casou enganando também. A gente casa fingindo que ama, mas na verdade é o quê? É uma busca pessoal no outro. Aí vai e procura o pastor 6 meses depois, 3 ou 6 anos, cada um tem um tempo de artista.
Quem fala, pastor, não sei o que aconteceu, meu marido não é mais o mesmo, minha mulher não é mais a mesma. Não, agora você conheceu. Agora você está lidando com alguém que parou de se esforçar para ser reborn. Alguém que parou de ser uma esposa que aparenta, um marido que aparenta ser bom. Agora você está vendo a coisa ruim. Só Jesus dá jeito. Só Jesus dá jeito. Amém? Tem gente que está com a cara pegando fogo, mas não fique assim. Não é pessoal, isso é Bíblia. É Bíblia. Mas Jesus dá jeito, acredita? Eu tenho vivido essa esperança, né? Nós precisamos crer no Pai, não só crer no Pai, mas nos livrar de toda essa cobiça. Ei, por cobiça as pessoas se envolvem em alianças de casamento, trabalho, se envolvem em faculdade. Quantos não entraram na faculdade na ideia de eu vou ficar rico? Quantos estão aí trabalhando na ideia de ficar rico? Cobiça. Só que leva mal não, mas você está chovendo molhado. Porque você foi chamado por Jesus a herdar todo o tesouro de toda a terra. Você foi chamado por Jesus a ser o homem mais rico, a mulher mais rica que existiu. A ser herdeiro de tudo, de um Deus que criou todas as coisas. Então, a nossa natureza terrena, corruptível, vai sempre buscar se satisfazer em cobiça e vaidade. Agora, a natureza de Deus, ela entende que é melhor dar do que receber. E é por isso que a gente oscila entre o dízimo e não dar o dízimo. Não estou chamando sua atenção, não, é só um dos pontos. É por isso que a gente está sempre se ocupando cada vez mais. E aí no fim você está dominado por algo que você não sabe nem mais para quê. O que o texto diz é que nós somos, por causa de Cristo, conectados ao Pai em fé e esperança para viver purificados, santificados. Opa, desculpa, foi mais forte que eu achei. Vou para um besouro aqui, eu fui dar um... só deixar ele tonto, mas foi forte. Jesus nos chama então a estar aliançados com o Pai, a viver em amor, a nos purificar num processo, que é a obra do Espírito Santo, que a cada dia, a cada semana, às vezes um mês, às vezes Deus fala algo com você que fica o ano inteiro ecoando dentro de você, porque isso é a obra de santificação, é Deus dizendo, seja, se torne, abra mão disso. E é por isso que o mundo lá fora, quando nos critica, fala, crente não bebe, não fuma, não usa droga, não sei o quê, mas fala mal dos outros, não sei o quê, aí vem com os julgamentos. É o crente reborn que dá esse testemunho para os Walking Dead, né? Vamos nos bonecos aí. Para quem está morto sem Jesus, que está querendo ver o reflexo da imagem de Deus, que quer encontrar o Senhor Deus vivo, quer encontrar o amor de Deus, ele está vendo pessoas com o estereótipo de algo bom, mas que na essência não tem revelado amor. O que Pedro está nos chamando é para não ficarmos, mas para, nesse lugar, nós desenvolvermos essa semente. O Espírito plantou algo no seu coração, isso é regado pela oração, é nutrido pela palavra de Deus, é cuidado em jejum, é desenvolvido, e só é desenvolvido, não se engane, na comunhão, porque não tem lugar para, não há outro lugar para exercer o amor de Deus, senão na comunhão do corpo. Você pode ir para uma ilha deserta, mas você vai falhar diante de Deus, porque você foi egoísta de fugir dos problemas. Falou, esse mundo está maluco, eu vou me isolar num sítio, eu vou para uma ilha deserta. Egoísmo. Jesus diz, vai amar, vai perdoar. Amém, irmãos? Eu preciso de fé para ser santo, porque eu preciso de fé para crer em quem Ele é, para me tornar conforme Ele é.
para não me mover em egoísmo, mas me mover em amor e justiça. Eu preciso de fé para exercer esperança em Deus. Exercendo esperança em Deus a cada dia, de glória em glória. E de glória em glória é recebendo o sopro, o fôlego novo de Deus. Lá no Éden, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Ele criou todas as coisas. Ele disse terra produza, ele disse água produza. E ele produziu todas as coisas. Mas quando ele cria o homem, ele libera a sua glória. Ele libera fôlego. Ele sopra vida no homem. Ele dá ao homem a capacidade de manifestar uma natureza diferente do que a terra pode gerar. E a partir disso, o homem tem um potencial de manifestar uma natureza que não é dele. Jesus veio para restaurar isso, para nos regenerar, para trazer vida original e não adulterada. Não a aparência, mas uma essência original, conforme Ele é. Amém? Esse é o Evangelho de Cristo, que nos livra da cobiça dos olhos, do desejo da carne, o desejo desenfreado da carne, a concupiscência da carne. Isso é o que a natureza manifesta. E da ostentação por riquezas, por vanglória. O verso 22, ele diz que eu e você precisamos assumir uma responsabilidade, que é de ser responsável como Jesus. Talvez para você ser cristão é ir na igreja, é participar dos ritos, é tomar santa ceia, batizar, ser fiel nos dízimos. É um termo que entrou na igreja, mas deveria ser obediente nos dízimos e não fiel. Porque fidelidade tem a ver com uma condição constante. Fiel é Deus. Amém? Eu preciso ser fiel como Deus é, não nos dízimos só, mas em todas as coisas. Em todas as minhas responsabilidades eu preciso ser fiel. Amém? E Deus nos chama a essa natureza, a esse exercício com responsabilidade. Eu preciso assumir a minha responsabilidade, igreja. A gente quer mover de Deus e eu creio que o Espírito de Deus está nos preparando para um novo tempo. Faz algumas semanas que Deus tem nos chamado a um lugar de restauração, a um lugar de conserto, a um lugar de olhar para as aparências, os estereótipos de crente. Joel capítulo 2, rasgar, o sacerdote rasga as suas vestes, que tem a aparência de algo santo. Sabe, de jogar fora essas coisas que nós assumimos, essa santidade criada pelo homem. Em Ezequiel 36, a palavra diz que Deus fala, olha, não é por causa de vocês, mas é por causa do meu nome. E ali é um apontamento, Ezequiel 36, do 22 em diante, se eu não me engano. Deus está dizendo, não é por causa de vocês, mas é por causa do meu nome, porque vocês carregam o meu nome. Eu vou lavar vocês com água limpa. Eu vou purificar vocês. E aí eu vou colocar um espírito novo em vocês, porque vocês já estão mortos. E aí eu vou colocar o meu espírito em vocês. A minha natureza em vocês. E não só isso, eu vou colocar no coração de vocês, na alma de vocês, os meus mandamentos, as minhas ordenanças, os meus princípios. E aí vocês se tornarão um povo numeroso, um povo próspero. E aí ele vai apontando várias coisas que nós vivemos buscando. Vou vender aqui um curso, uma masterclass, para você que quer se tornar milionário. Purifique-se. Purifique-se. Seja santo como Ele é santo. Se nós formos santo como Ele é santo, irmãos, eu não estou falando aqui como o perfeito, tá? Por favor. Eu estou compartilhando palavra que vem no meu coração. Se eu for santo como Ele é santo, eu vou estar em Cristo. Aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Aquele que está em Cristo, a luz sobre sua vida, seus pecados foram perdoados, e a comunhão à sua volta. Ser santo como Ele é santo é assumir a responsabilidade de ser como Jesus foi, para assumir o lugar que Ele está.
assentado à destra de Deus Pai como um Pai, governando tudo. Foi dado a Cristo Jesus a autoridade de tudo. Isso não é uma analogia, mas isso é Deus pontuando para nós o final da carreira que nos é proposta por Cristo Jesus. Santidade não é para você ter a aparência de uma igreja perfeitinha, porque isso é fazer vista grossa, é ignorar fatos. Mas santidade é o meu estilo de vida, é o seu estilo de vida como alguém responsável diante de Deus. Santidade não é ingenuidade, mas é voltar à inocência. Isso é possível através de uma essência nova. Porque se a sua santidade permite contar uma mentirinha, se a sua santidade permite falar palavrão, fazer fofoca, se a sua santidade pega nos pecadinhos, nas coisas, apesar de não falar, então, passeado aí. Brincadeira, A Bíblia nos chama de ovelha porque ovelha é ruminante. Ela mastiga, vai para o estômago, volta. Então, digere essa palavra como eu estou digerindo. Já tem 2 semanas. Vai aos pouquinhos. Santidade é assumirmos responsabilidade para corresponder ao Pai em tudo. Santidade é quando o amor, que é o Espírito de Deus, que é o Cristo, que é o Pai, governa sobre minha vida. Prosperar na vida é ser santo, é não viver, pautar sua vida baseada em cobiça, vaidade, egoísmo. Santidade é o chamado de Deus para que eu e você venhamos desfrutar de uma vida que vale a pena. Se Ezequiel 36, antes do vale de ossos secos, Deus diz: olha, eu vou lavar vocês, eu vou aspergir água pura sobre vocês, eu vou dar a vocês um espírito novo. Porque a conexão entre o homem e Deus estava quebrada, o espírito do homem estava apagado. Isso é profético porque é o que Jesus cumpre. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E aí, mortos nos nossos delitos e pecados, Jesus nos deu nova vida. Um espírito foi colocado, o meu espírito que estava morto, ressuscitou. Só que não só isso, o espírito dele veio sobre a minha vida. E aí faz então 25 anos que eu tenho procurado entender o porquê disso tudo. Por que do tamanho amor? Por que dessa obra tão profunda? Por que nada pode parar o agir do Senhor? Por que apesar das minhas falhas, Ele nunca desistiu de mim? Porque Ele está me ensinando a nunca desistir do outro. Porque Ele está tendo esperança em mim como eu devo ter esperança no outro. Porque Ele está exercitando fé e confiança que eu devo exercitar no outro. Porque Ele está sendo longânimo e paciente comigo, e é o que eu tenho que ser com o outro. E aí às vezes nós brigamos uns com os outros e ficamos numa disputa de apontamento. Quando Jesus, no meu lugar, diria: olha, me perdoe, eu não fui longânimo o suficiente. Eu deixei o domínio próprio de lado. E não é uma justificativa bonita, né, para brigar lá, justificativa bíblica. Não, mas é um fato. Eu vacilei, e é isso. Porque lá em 1 João ele vai dizer: aquele que vive na prática do pecado é filho do... alguns sabem, diabo, do enganador. Aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo, e o amor do Pai não está nele. Porque eu não posso viver na ira, eu não posso viver no egoísmo, eu não posso viver na cobiça, na vaidade, na dissensão, facção e tudo o que é de ruim. Que Jesus diz que todas essas coisas ruins, elas nascem do coração do homem: o homicídio, adultério e as coisas terríveis, as guerras. Irmãos, essas coisas, elas são o meu pecado
o seu pecado em Cristo, eles são vacilo. Eu não escolhi ser como Ele é, eu vacilei. Mas a minha natureza precisa zelar noite e dia e noite. Por isso, lá atrás, Deus diz a Josué: olha, medita de dia e de noite e faz tudo conforme está escrito. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Você será bem sucedido. A masterclass do milhão é: se santifique e faça tudo conforme está escrito. Você vai ser bem sucedido. Mas, irmãos, na sua natureza, do seu jeito, na sua força, não dá. Tem pessoas que saem daqui com o coração inflamado e elas iniciam uma semana de jejum e elas pegam a Bíblia para ler de novo, que ficou lá em Levítico. Desde janeiro está em Levítico, não consegui vencer. Números. E aí começa a buscar um estereótipo de crente que lê a Bíblia, que ora e jejua. Não se iluda nisso, mas entenda a necessidade de morte de uma natureza que te ilude, dessa aparência de crente reborn, desse crente que parece ter vida, mas não tem vida. É substituição de vida. Quantas vezes já pregamos isso aqui? Jesus substituiu minha vida na cruz, pagando o preço dos meus pecados naquela cruz, e aí Ele me chamou para segui-lo, para que a minha vida agora, a vida que eu levava na carne, seja substituída por uma vida pelo seu Espírito. Então eu preciso de abrir mão de quem eu sou, me converter, me arrepender. Isso faz parte de pessoas que caíram em si, para assumir um lugar diante de Deus, para assumir uma vida que já não é mais segundo a carne, mas é pelo Espírito. Porque tudo que eu necessito eu já tenho. Todas as coisas que eu preciso eu já tenho. Por isso João, ele vai dizer que não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi, para que vocês venham e frutifiquem, a fim de tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vos concedo. O Pai vai conceder a vocês. Por que a Bíblia traz tantas palavras de prosperidade? Não prosperidade ficar rico, irmãos, mas de não ter necessidade de nada, de ser plenamente suprido. Por que tantas vezes, desde Gênesis, Apocalipse, desde que o homem caiu, mesmo o homem caído, Deus está